Oi, oi, meu povo, saudações, sejam bem-vindos ao canal. Eu me chamo Estel e vamos lá fazer isso aqui que eu amo fazer e compartilhar esse momento juntos. A intenção aqui é trazer uma mensagem para o seu momento e é isso, sem muitas burocracias. Pega o que ressoar, pega o que fizer sentido, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui direto ao ponto. Essa energia ela tá meio assim, direto ao ponto. Então tá, com que coletivo que eu tô me conectando agora? Tá, pediram pra eu usar esse baralho, que são frases, palavras na verdade, escritas por mim. Mudança inevitável. Coletivo que está passando por uma mudança inevitável. Então, assim, não tem pra onde correr. Não tem como atrapalhar também. Sombra, inconsciência. Programação herdada. Força selvagem. Arquétipos de sobrevivência. Então a gente está falando aqui de trabalho interno. Você está passando por uma mudança muito grande na sua vida agora. E tem uma nova força que está vindo à tona no seu inconsciente, no seu emocional, que faz parte dessa atualização do seu sistema. Está removendo programações herdadas, seja da sua linhagem familiar, seja da sua própria alma, de outras vidas, ou seja da infância. Coisas que você absorveu ali naquela época estão sendo removidas agora. O que mais aqui então que a gente pode saber sobre esse processo? Tá, esse baralho quer falar mais, então vamos lá. Estudos acadêmicos. Você é o templo. Verão. E aqui, mente neutra, não julgamento, observador. Aqui me fala muito sobre ter uma abordagem mais científica em relação a esse momento. Estando bem consciente de quem você verdadeiramente é, para você não se confundir com esses conteúdos, né? De sombra, trabalho de sombra, shadow work. Porque você vai ganhando clareza conforme você vai fazendo isso, e é que você está estruturando, você está trazendo para a luz essa consciência de observador, a sua capacidade de se manter imparcial nas situações. Né? Caso você não tivesse muito essa habilidade desenvolvida, ou se você já tem essa postura comumente na vida, você está alcançando um novo nível dessa consciência. Ao mesmo tempo que um aprofundamento, também uma elevação dessa capacidade, dessa habilidade, né? O que mais então para o coletivo aqui? Rei de Copas. Maturidade emocional. É tipo assim,
Se você é um rei de copas, independente do seu gênero, o rei de copas, ele é uma figura que sabe navegar o inconsciente, que conhece as emoções humanas, que conhece ali, passa ali por todo o espectro das emoções humanas e consegue administrar isso com sabedoria, com maturidade, né? A famosa inteligência emocional. Então, você tem já uma experiência, a experiência necessária para lidar com isso. E se você está ouvindo isso e pensando, cara, não, eu facilmente perco as estribeiras, eu fico ali overthinking, qualquer coisa que acontece e ainda me vejo assim reagindo muito às situações, né? Tipo, me sinto muito afetado pelas coisas. Calma que é esse processo justamente que, né, vai te levar para esse lugar de mente neutra, não julgamento, observação, tendo essa abordagem mais científica. Então, assim, faça de você o seu próprio laboratório, né? O que mais? É um momento muito rico de autoconhecimento. 6 de espadas e rei de paus. Aqui é como se vocês vão alcançar uma nova skin. Vocês estão mudando de pele aqui. Tem uma transformação, né? É uma travessia, uma transição entre realidades aqui. E aí eu até tirei o casaco, né? Meio Karate Kid. Então, assim, vocês vão estar trocando de skin, sabe? Eu botei esse negócio, não sei se tá rolando muito. Enfim, sem distrações. Mas aqui é uma mudança de pele, é uma mudança de quase que de personalidade, né? De você se percebendo a partir dessa maturidade emocional que se alcança junto com esse processo e que não é algo que você vai descobrir do dia para a noite, você vai se tornando e você vai percebendo também que você já tinha aquelas skills. Eu tô falando com alguém que joga, né? Essa coisa de skill. Posso estar falando com alguém que é gamer, mas não sei, vai saber. Mas tem muito isso, assim, de você já ir sacando que você tem aquelas habilidades ali e conforme você vai seguindo em frente com esse processo, você vai entrando numa outra skin, para não falar uma marca de cerveja. O meu passado de publicitária. Então, é para te levar para esse lugar de manifestadora, de uma, né, trazer à tona todo um potencial de manifestação, de carisma, de, tipo, traquejo social, sabe? Tipo, tem uma mudança também nisso, de antes você tava mais sensível, mais poético, mais no mundo das ideias de Platão. Agora você vai meio que tchá, sabe? Meio relâmpago Marquinhos, assim. Ali, tipo, você vai, sabe, vir à tona, assim. É que eu lembrei daquela cena lá do filme Carros, né? Que o McQueen tá lá, todo sendo fotografado. Mas é bem isso, assim, né? De você estar no meio social e em evidência, estando em evidência após esse processo. Então, assim, não se desespera se ele desaparecer.
A gente tem que dar um tempo, tudo tem seu tempo. Vivendo do ócio, entendeu? É só um tempo. Pode ser que tenha uma nostalgia também, esse rei de copas, né? Energia de câncer, peixes, escorpião, acessando muitas memórias. Mas tudo isso é parte dessa mudança inevitável, né? 6 de espadas, mudança. Seguindo para novas perspectivas, novas formas de enxergar a vida. Muito assim, trazendo mais harmonia para alguns lugares de si mesmos que eram antes motivo para conflito mental, sabe? Certo, então vamos. O que mais que a gente pode saber? Não se desespere se eu desaparecer. Eu só queria tomar um vento na cara. Esse momento vai requerer uma introspecção. Afinal de contas, a gente está falando sobre shadow work, né? Trabalho de sombras. Aqui a gente tem a carta do eremita, clarificando o pajem de paus com esse 9 de espadas como um desafio, né? E essas duas cartas me falam juntas, principalmente, sobre criança interior. O pajem de paus, que todo pajem é uma criança, e o pajem de paus, principalmente, é esse aspecto da criança interior, porque é a criança espiritual, é esse aspecto sonhador da gente, aventureiro, experimental, né, que quer brincar, o aspecto brincalhão. E aqui o 9 de espadas, que traz também uma criança. Não é comum, mas nesse baralho traz uma criança que está ali lidando com a própria mente, né? Então, às vezes são coisas, conteúdos, né? Porque poucas pessoas falam sobre isso. Mas o inconsciente é uma coisa maluca, né? Tipo assim, a gente não consegue entender muitas vezes. E dependendo da sua configuração psíquica, da sua composição psíquica, de como estão ali dispostos os elementos no seu mapa astral, que é o retrato da psique, da sua psique, né? Você vai ter mais ou menos acesso ao inconsciente, né? E quanto mais acesso tem, mais abissal a coisa se torna, mais tipo você encontra os monstros do Lago Ness ali. Então, pode ser que seja esse momento de aprofundamento aqui, né? E às vezes é isso, a gente vai ganhando músculo na prática, né? Lidando com aqueles conteúdos, se relacionando com aquilo, né? Não tem como, não tem outra forma pra gente levar consciência para os nossos lugares inconscientes. A gente precisa se relacionar com eles, com esses lugares, com esses espaços, né? E é isso, mas confia que você tá nessa energia de rei de copas já. E o rei de copas, ele é justamente a maturidade do elemento água. É tipo essa maturidade até em relação à própria psicologia, ao autoconhecimento. Então, eu vejo que você tem essa experiência, que você tem essa capacidade. E agora é um momento, é mais um momento, né? O shadow work tá aí. Como é? O golpe tá aí, cai quem quer. O shadow work tá aí. Vai quem quer, né? Quem escolhe acessar mais de si mesmo. O fato é esse, que vai ter um desafio ali de lidar com algumas questões da infância. E é isso. Ou às vezes aqui também, para quem já está bem resolvido com a sua criança, com essa energia da criança interior, pode ser que seja um momento mais introspectivo, porque role talvez uma fobia social ali,
sabe? Tipo, é como se fosse tirado de você por um tempo a própria energia, né? O seu próprio eu sou, o seu próprio eu superior. Te retira um pouco dessa capacidade da capacidade não, mas às vezes até da vontade, né? De viver coisas novas, de ir pro mundo, de socializar e tal. É como se isso te trouxesse uma ansiedade, ou como se você talvez não fosse ter alguma desregulação no sono que tira um pouco dessa energia fresca e te coloca numa energia mais austera para você justamente olhar para isso, fazer esse mergulho, ir ali fluindo, ultrapassar aquelas pedras no caminho para acessar essa nova skin. Porra. Não queria falar, gente, fica parecendo o nome da marca lá. Ai, mas é isso, vocês entenderam. E eu tava até refletindo sobre isso ontem, né? Tipo, véi, que é uma coisa também que eu já ouvi. Eu acho que essa câmera tá se mexendo sozinha. Que é uma coisa que eu já ouvi também de alguns healers aqui no YouTube. Algumas pessoas que eu acompanho, que trabalham com autoconhecimento, cura, etc. Eu já ouvi essa frase, né? Que diz assim: o único caminho para fora é através. Falando de atravessar o submundo. Então, assim, a gente tá na primavera, né? Perséfone, no mito, em relação ao planeta, em relação ao ciclo coletivo, Perséfone já tá fora do submundo. Então isso tá até mais fácil pra gente. É como se ela já. Né? É como se ela já trilhou esse caminho e agora, tipo, não é como se a gente estivesse lá com ela enquanto ela tá lá e a gente tem que ficar lá. Agora a gente tem essa força externa que ajuda a gente a sair desse lugar também. Então se a gente entra lá, tá mais fácil sair, sabe? Bom, orientação final. Vamos para o grande finale da nossa mensagem. E o Vivendo do Ócio tá tocando aqui na minha cabeça. Eu só queria tomar um vento na cara. Orientação final para o coletivo aqui. Cara, total. Aqui a gente tem a carta da resiliência, que mostra essa figura carregando o mundo nas costas. Aí aqui a gente tem a carta dos limites. Boundaries é limite, eu acho. Limites saudáveis, né? Colocando limites saudáveis, quebrando barreiras, quebrando limitações. E essa carta da resiliência fala sobre aprender com os próprios erros. Então, assim, é uma libertação. Talvez você estivesse num lugar dentro de você que já não te cabe mais. E que é esse processo de limpar esse peso, de se desprender desse peso para agir a partir de um lugar de maior confiança. Para sair de uma paralisia através de confiar mais em si mesmo. É justamente isso, né? Esse rei de paus aqui me fala também sobre essa autoconfiança, o verão aqui. Então, assim, a gente tá na primavera, inclusive a gente tem o verão aqui. Então, isso pode ser um processo que vai durar até o verão. Que é no verão que você vai
chegar nessa energia de rei de paus, de ação e autoconfiança, de sair de uma paralisia e até lá sendo esse período de quebrar barreiras, colocar limites saudáveis, reconhecer, né? É um momento mais austero. Essa primavera ela vai estar um pouco na austeridade aí. Nesse sentido de uma certa resiliência para a gente, que vai requerer com que a gente estabeleça esses limites de o que é que eu realmente preciso agora, né? Ainda não é um momento de tipo assim, soltar toda a energia. Eu percebo que é um momento que está requerendo nossa atenção, que está requerendo essa introspecção, nossa energia ali pra gente. Eu vou ler essa carta dos limites, que ela tá me pedindo isso. Olha, 21 e 12 aqui, né? Interessante essa inversão, 21 e 12. Julgar o que você precisa e o que você não precisa permite que você coloque limites, estabeleça limites saudáveis. Você ensina as pessoas como te tratar. Identifique o que é saudável e certo para você com clareza e cuidado. Simplifique. Eu posso dizer sim ou não com a autenticidade e clareza. Aí fala, né, em momentos de doença ou, digamos, na presença de emoções muito fortes, aquela coisa da inconsciência, né, da sombra, do trabalho de sombras, do rei de copas, navegar ali as emoções. Ou na presença, ou digamos, na presença de fortes emoções como luto, por exemplo, nós frequentemente, naturalmente, simplificamos. Acho que não precisa, né? Nós cortamos fora todos os extras que são muito difíceis ou muito complexos naquele momento. Nós podemos não aceitar um convite para um evento onde nós tenhamos que nos empenhar muito para comparecer. Nós podemos apenas assistir um filme que nós sabemos que nos eleva. Nós podemos apenas querer ver ou se comunicar com amigos que nós conhecemos e confiamos e que vão nos entender, nos amar e nos dar suporte. Nós podemos apenas escolher passar compartilhar a profundeza dos nossos corações e o nosso tempo com aquele pequeno grupo de pessoas do que com muitas. E nós nos tornamos muito sensíveis para aqueles que nós agora descobrimos que sugavam nossa energia. Nós podemos também perceber mais o nosso corpo, com mais compaixão e comer comidas mais nutritivas para curá-lo. Fazer coisas confortáveis para que o corpo se recupere com maior facilidade ou apenas decidir descansar completamente. Se nós formos pessoas saudáveis, nós naturalmente agiremos com simplicidade e estabeleceremos limites saudáveis para nos proteger, para que nós possamos nos dar algum espaço para curar. E se nós fizéssemos isso o tempo todo? E se nós mais conscientemente escolhêssemos mais simples e especificamente para o benefício da nossa própria mente
corpo e espírito, né? Se a gente vivesse assim sempre, fazendo estabelecendo esses limites, né? Tipo, eu vou sempre priorizar o que é saudável para minha mente, para o meu corpo e meu espírito. Sim, a vida é complexa, mas ela pode se tornar mais rica e mais proveitosa se nós deixarmos para trás o que é negativamente extra e escolhermos um caminho mais autêntico. Ou seja, estar disposto a dizer os nãos, né? Ter a disposição de dizer não. E aí o nosso caminho autêntico vai se desdobrando, né? Sem medo da solidão, sem medo de falta. Ai, porque vai faltar amigos? Ai, porque vai faltar possibilidade? Não, cara. Nossa parceria principal é com o universo. Se isso tá em alinhamento, se isso tá ali, sabe, na conexão, é tudo que você precisa. Nós não precisamos de tantos frufrus e people pleasing, né? Tipo, agradar as pessoas. E correr loucamente, e fast food, e fast fashion, e fofoca, e hardcore, níveis olímpicos de agenda e estresse. A gente apenas não precisa. We just don't. Olhe para o que você escolhe fazer. Olhe para o que você escolheu fazer da última vez que você foi forçado a simplificar. Se isso foi uma escolha positiva, talvez isso pode ser o seu ponto de partida para alguma coisa melhor hoje. Traduzido pelo Bing, tá, gente? Paciência. Mas essa mensagem tá valendo a pena, concordam? Esse julgamento que você fez foi por você, ou essa escolha, né? E isso funcionou. Então, assim, lembre-se sobre a última vez em que você estabeleceu esses limites, em que você escolheu, decidiu, né? Tornar as coisas mais simples. Se você reconhece que isso foi algo positivo, talvez esse momento agora pode ser um novo ponto de partida em relação a isso. Nem todo julgamento é mal ou deve ser evitado. Cada um de nós julga todos os dias. Nós julgamos que marca de sabão em pó comprar, entre várias. Nós julgamos mas esse julgamento ele me vem assim no sentido de escolha, né? Tipo assim, é diferente essa palavra. Julgar tem um peso diferente. Vamos substituir por escolha. Então, assim, essa capacidade de escolha que a gente falou até, inclusive, né? Na leitura da mensagem de Caboclo, que foi a última que eu postei antes desse vídeo. Enfim, ela dá vários exemplos, né? De como escolhemos as coisas na vida. E ela fala, nós escolhemos o que nós aceitamos e o que não vamos aceitar. Se a gente não faz isso, a gente não tem valor, nós não temos valores ou não temos limites, o que é um grande problema para alguns. Para simplificar, foque nas suas próprias experiências e não olhe para fora de si mesmo. Por justiça, enfim, ela entra aqui numas viagens que eu não vou nem me atrever a traduzir, porque... Mas acho que já deu pra gente pegar ali
essencial da mensagem, né? Da ideia. Bom, então vou deixando por aqui, já me prolonguei muito. Muitas graças por estar aqui e até mais ver.